quero começar essa reflexão de uma forma muito simples. Você já tomou uma decisão completamente convencido de que aquilo era a melhor forma? Ou, algum tempo depois, você percebeu que estava repetindo exatamente o mesmo padrão de sempre? Ou você já prometeu que não aceitaria mais se relacionar com um determinado tipo de situação ou de pessoa? E quando você percebeu, lá estava você envolvido de novo nisso. Se isso já aconteceu com você, então você já experimentou, mesmo sem saber, aquilo que a psicanálise chama de inconsciente. Quando Sigmund Freud diz o eu não é senhor em sua própria casa, ele está afirmando algo muito profundo. Nós não temos controle total sobre nós mesmos. E existe uma parte de nós que pensa, decide, planeja, mas existe uma outra parte que influencia silenciosamente as nossas escolhas. Para você entender isso, pense num iceberg. A parte que aparece acima da água e ela é pequena, ela é bem menor, a sua estrutura é bem menor do que a parte que está submersa. Pense comigo, essa parte que tá aqui em cima, que é visível, ela é os seus gostos, aquilo que as pessoas veem de forma pública, as suas opiniões, os seus planos. Mas a parte submersa, aquela parte profunda, ela é justamente uma parte que sustenta tudo. O Freud chamou essa parte invisível de inconsciente. O inconsciente, ele não é apenas um lugar onde a gente guarda as lembranças esquecidas, ele é um sistema. E um sistema extremamente ativo. Ele influencia as nossas escolhas, os nossos desejos, medos, mesmo quando nós não percebemos. O Freud, ele organizou essa descoberta em duas formas de entender o funcionamento da mente. Primeiro, ele falou de consciente. Onde você, quando eu faço uma pergunta, o seu nome, onde você mora, imediatamente essa informação já está na sua consciência. O seu pré-consciente são coisas que você às vezes precisa se lembrar com uma força maior. Se eu perguntar, por exemplo, o número do telefone do seu filho, está no pré-consciente, não é uma informação que fica aparecendo ali todo momento, mas ela está presente. E o inconsciente, o consciente, vamos falar melhor aqui, o consciente é tipo aquilo que está aí na sua mente. Você está assistindo agora, esse momento, essa reflexão, isso é o seu consciente. O seu pré-consciente é aquilo que você consegue lembrar e vai precisar de algum esforço. Vamos lá, estamos recapitulando. E o inconsciente é aquilo que foi reprimido, afastado, porque gerou algum conflito ou alguma dor. E depois, o Freud, ele desenvolve uma outra forma de explicar isso. Ele chama de segunda tópica. Ele fala do id, do ego e do superego. O id é a parte mais primitiva da nossa mente. É onde ficam os impulsos. É a parte que quer satisfação imediata. E o ego é a parte que tenta organizar esses impulsos, que vive equilibrando isso aí, vive conciliando essas demandas de acordo com a realidade. Afinal, a gente tem lei, a gente tem uma série de coisas. Não dá para ir fazendo aquilo que o id quer, né? Porque nós temos uma série de coisas que limitam. E temos o superego, que é como se fosse uma voz interna que representam as regras daquilo que nós aprendemos, daquilo que a sociedade nos trouxe, dos nossos pais, da nossa cultura, enfim, do meio que nós vivemos. E esse superego, ele sempre tem um papel de ser aquele cara rígido que vai sempre vir para censurar. Pense em uma situação simples aí comigo. Mas, vamos lá, vamos mergulhar e vamos nos debruçar isso. Você pensa e deseja algo intensamente. Esse desejo, ele vem do id, algo que às vezes não é considerado moral, satisfatório. Às vezes tem uma crítica, enfim, que já vem ali combatendo, e a gente chama isso de superego. Você vai pensar, às vezes, em determinadas coisas, às vezes pensar em coisas que podem passar por uma censura severa, que é o superego. Aí o superego vem e ele te pune, né? Então o ego, o que ele faz? O ego, ele tenta negociar o tempo todo. O ego, ele vem e fala, esse é o seu desejo e essa é a sua regra. O que a gente pode fazer para negociar e conciliar isso que você está passando? Então, grande parte, segundo Sigmund Freud, do sofrimento humano, ele acontece por causa desses conflitos. E agora, existe algo ainda muito mais profundo. Freud, ele foi percebendo que as pessoas, elas não buscam prazer, muitas das vezes, elas ficam repetindo experiências dolorosas. É como se o psiquismo tentasse resolver algo antigo, mas ele usasse sempre o mesmo caminho. E mesmo que esse caminho levasse ao sofrimento. Então o inconsciente, ele fica voltando, e ele não quer punir, ele quer reparar. Por exemplo, uma pessoa que cresceu sentindo que precisava. Eu preciso conquistar um amor através de um esforço excessivo, porque na vida eu olhei uma figura importante para mim, que ela sempre agia assim, para ser escolhida. Então, quando adulto, você que viu isso por muito tempo, isso é só um exemplo, isso é só um recorte. Quando adulto, você pode chegar a escolher um parceiro emocionalmente indisponível. E não porque você quer sofrer, não porque aquilo é algo que você é uma pessoa que gosta de ficar nesse sofrimento, não, mas é porque dentro daquilo você se vê num padrão familiar, você se vê numa situação em que aquilo faz sentido. E de alguma forma, quando você observou isso na sua vida, você achou que aquela pessoa que mendigava esse afeto, ela tinha muito mais
eu diria que merecimento. E quando você começa a viver isso na sua história, quando alguma coisa se relaciona dessa forma na sua própria vida, você quer reparar. Talvez você queira ser a pessoa que não vai aceitar, mas acaba aceitando, porque acha que vai conseguir mudar aquela pessoa que está daquela forma vivendo com você. Então, o inconsciente, ele sempre vai buscar algo familiar, mesmo que o familiar seja doloroso. Há um teórico da psicanálise, Jacques Lacan, um psicanalista francês, que ele relê as obras de Freud e ele faz um retorno aos escritos de Freud, dizendo que o inconsciente ele é estruturado como uma linguagem. E isso significa o quê? Que o inconsciente se expressa, ele fala. Então, ele fala com a gente através dos sonhos, ele fala com a gente através dos lapsos, que é quando você troca algumas palavras e você pensa, nossa, por que eu falei isso? Ele fala através do sintoma. O sintoma, ele é uma mensagem. O sintoma não é apenas um problema que você precisa eliminar. Por exemplo, se você tiver uma febre, o que você vai fazer? Você vai tomar uma medicação, mas você precisa saber qual é o motivo. Por que aquela febre indica que o seu corpo está inflamado, alguma coisa está acontecendo? Então, o sintoma, ele é uma mensagem. Por exemplo, uma ansiedade constante pode estar dizendo que existe um conflito interno não elaborado. Uma dificuldade recorrente em se posicionar pode revelar um medo inconsciente, por exemplo, de perder amor. O Winnicott, um médico pediatra, também psicanalista, grande psicanalista, ele fala de outro ambiente suficientemente bom. Ele explica que o desenvolvimento saudável da criança, ele depende de um ambiente que acolha as suas necessidades emocionais. E quando esse ambiente, de maneira significativa, ele falha, o que acontece? A criança, a pessoa, o sujeito, ele começa a se adaptar a algumas outras expectativas. E o que acontece? Esse sujeito que se adapta demais, ele constrói em si, na sua identidade, um falso self, uma versão de si mesma que funciona para agradar outra pessoa, mas ela está distante do seu verdadeiro desejo. Quantas pessoas vivem hoje performando, né? Quantas pessoas vivem hoje com as suas personas e internamente estão sentindo um vazio? É nesse ponto que nós estamos entendendo o papel do analista. O psicanalista, ele não é alguém que vai chegar e vai dar conselhos para alguém numa sessão analítica. Ele não diz ao paciente, olha, faça isso, faça isso, faça isso, sua vida aconteceu isso, então por causa disso você está assim. Ele não vai entregar uma fórmula pronta, ele vai sustentar o espaço de escuta. E esse espaço onde a pessoa pode ficar falando livremente, o que a gente chama de associação livre. E o analista tem uma escuta treinada, que é a escuta flutuante. Então ele começa a perceber padrões que estavam invisíveis. E não só o analista percebe, mas quando o próprio analisando na sua linguagem, na sua fala, quando ele se ouve, ele começa a perceber. E a psicanálise, ela trabalha com algo chamado de transferência. Isso significa que muitas das vezes o paciente ele vai reviver na relação com o analista as emoções e os padrões que ele viveu no passado. Isso é algo sensacional dentro da psicanálise. A clínica, ela é o lugar onde o passado vai reaparecer no presente, mas agora ele vem de forma elucidativa, ele vem de forma consciente e mais compreendido. Então, formar um psicanalista é não ensinar técnicas, teorias e todos os livros e leituras e práticas e manejo clínico, mas ele é necessariamente estudar profundamente e compreender como o psiquismo funciona. E depois vem a análise pessoal. Todo analista, o futuro analista, ele precisa passar por seu próprio processo analítico, ele precisa ter contato com o seu próprio inconsciente, porque ninguém pode levar ou acompanhar o sofrimento do outro sem antes ter enfrentado o seu próprio sofrimento, sem antes ter estado em algum lugar que lhe deu possibilidade, que te torna hábil, que faz com que a sua função e a sua ocupação seja de forma autêntica. Terceiro, é a supervisão clínica, é discutir os casos com outros psicanalistas mais experientes, é refletir sobre as dificuldades da própria clínica contemporânea e aprender com a prática, a aplicar isso com a prática. Sem esse tripé, sem esses três pilares, não existe uma formação em psicanálise clínica. E aqui no Moana, no Instituto da Palavra e Psicanálise Clínica, nossa formação ela vai acontecer dessa forma, com o tripé psicanalítico, durante 18 meses de aprofundamento teórico, de amadurecimento emocional e construção do pensamento clínico. E um investimento mensal, porque entendemos que a formação é um processo contínuo, não é um evento isolado, é uma construção. Então, ao longo desse período, o aluno não apenas aprende o conceito, mas ele vai aprender a escutar, vai aprender a sustentar um silêncio e aprender também a lidar com a complexidade humana. Nós não prometemos rapidez, nós prometemos profundidade. E para essa turma, eu estou aguardando vocês, comprometidos, pessoas que estejam dispostas a estudar com seriedade, a fazer essa travessia, a atravessar a própria história, construir uma prática responsável. Se você chegou até aqui, talvez algo em você já tenha reconhecido esse caminho. E a psicanálise, ela não é para quem busca as respostas rápidas. Ela é para quem deseja compreender o humano em toda a sua complexidade. E talvez este seja o seu momento de começar. Eu sou Carla Monteiro, psicanalista clínica, diretora fundadora do Instituto Moana. Aqui é o caminho da psicanálise, da palavra e da escuta. E eu aguardo você para a gente iniciar essa travessia.